Vidas retalhadas. Embarque nesta viagem por histórias de pessoas, histórias de batalhas, derrotas, vitórias e glórias. Desde histórias simples e triviais até temas mais controversos e polémicos. Apresentação: Elsa Wanda Lopes. Apoio: PROD, Programa de Desenvolvimento Emocional. Olá, seja muito bem-vindo ao Vidas Retalhadas. Sabe o que é o Juice Jacking? Se lhe falar de Facebook Jacking ou Instagram Jacking, já percebeu com certeza que estamos a falar de pirataria informática. Nesta era digital em que é retalho de vida de todos nós o uso da internet, há cuidados a ter para nos protegermos dos hackers, dos piratas informáticos. Estas tentativas de assalto cibernáutico têm quase sempre como principal objetivo a obtenção de dados para aceder às nossas contas bancárias. Vítor Moreira, informático, autor e apresentador do Infodicas, é o convidado de hoje do Vidas Retalhadas. Vítor Moreira começa por apontar os 3 principais cuidados a ter no uso da internet para evitar estes assaltos dos hackers. E nós, ao usarmos a internet e ao usarmos sistemas tecnológicos, temos que ter em atenção que fazemos pagamentos, usamos cartões de pagamento bancários, temos dados pessoais que são pessoais, desde fotografias e outros documentos que são pessoais, acessos a uma série de serviços, e o que nos tentam roubar nesta questão informática são esse tipo de dados, são esse tipo de situações. Em última instância, devemos sempre proteger os nossos equipamentos de que nos levem os nossos dados pessoais e de que nos levem os nossos dados de acesso bancário. Eu diria que são aqui as duas vertentes principais. Depois podemos ver isso de muitas outras formas, mas o importante é nós defendermos os nossos dados pessoais, e os dados pessoais não é só o meu nome, também é o meu nome, a minha morada e a minha segurança, mas são as minhas fotografias também, que podem ser perfeitamente identificáveis, e os meus dados bancários. E todos nós, ou quase todos nós, eu diria, hoje em dia começa a ser uma situação normal. Nós temos os nossos acessos bancários no nosso telemóvel, no nosso computador. Nós temos meios de pagamento diretamente nos nossos telefones. Seguindo esta linha de raciocínio, o melhor, ou a forma de melhor nos protegermos, será quanto menos dados constarem sobre nós em qualquer tipo de utilização que façamos da internet, mais protegidos estamos. Sim, eu diria que sim. Por isso é que o RGPD veio mudar o paradoxo dos dados pessoais, e as empresas também só podem pedir os dados pessoais que precisam para aquela transação. Mas há dados, mesmo nos dados pessoais que são transmitidos numa transação, há sempre dados obrigatórios. E não temos como fugir desses dados. Eu diria que, fazendo uma analogia com a vida real, nós temos que sair à rua, e na rua passam carros e passam autocarros. E a probabilidade de nós termos um acidente é muita todos os dias. Aqui na internet também há essa probabilidade. Nós temos que nos saber como nos defendermos dessas situações, e estamos precavidos dessas situações. Eu não diria, nem quero alarmar ninguém, que devem deixar de usar. Não, devemos continuar a usar com as devidas normas de segurança que também temos na rua para atravessar a rua. Oh, Vítor, um dos usos, pelo menos para muitas pessoas, maior na internet é nas redes sociais. Nestes casos há muitas tentativas de pirataria de contas. Eu própria já narrei uma situação como aconteceu no Instagram, retirando aquelas questões de roubo de contas por questões pessoais, não é? Muitas vezes até passionais, e que têm objetivos pessoais. O que é que leva um hacker ou um pirata informático a querer entrar numa conta de um desconhecido? Tem muito a ver com tentativas de roubos de dados bancários. Ou seja, vamos voltar sempre no mesmo. A lógica é sempre chegar ao dado bancário da pessoa, de alguma forma um acesso bancário. Os giveaways, esses tipos de vendas, promoções,
Muitas dessas situações que se pairam na rede social e que devemos ter algum cuidado até a promover e que depois são altamente partilhadas e repartilhadas, acabam por ter este processo. Porque muitas vezes são para o roubo do dado pessoal, para a tentativa de ficar com dados de processos, de dados bancários das pessoas. Essa é a grande situação que devemos ter muito cuidado. Hoje em dia, muitas vezes até parece-nos, por exemplo, sem ser na rede social, mas, por exemplo, no e-mail e até no nosso próprio telefone aparecem aquelas mensagens que nós não sabemos bem o que é. Dizer, você deve X ou deve Y. Ou na mensagem do e-mail, deve X ou deve Y. Clica aqui para ver e aí está logo. O que é que eles querem? Querem que a gente tente pagar alguma coisa, meter um dado bancário de alguma coisa. O processo é sempre o mesmo. Em última instância, a tentativa do phishing geral é a tentativa final de conseguir aceder a dados bancários. Dado que é quase inevitável que tenhamos que ter, da forma como as coisas decorrem hoje, todos nós acabamos por ter que fazer alguma compra via net, qual é a forma mais segura de o fazermos? Ok, aí sim, primeira questão, ter passwords seguras para acessos a serviços online. E quando eu digo passwords seguras, ter maiúsculas, ter minúsculas, ter números, caracteres especiais, mais de 8 dígitos. Outra coisa que muitas vezes as pessoas não têm atenção é que dão a mesma password para uma série de serviços e devem ter passwords diferenciadas. É muito difícil fazer passwords. Não é. Colocam uma letra no início, uma letra no final, colocam um número qualquer a meio, seja ele qual for, uma data própria vossa, alguma coisa de alguém que conhecem, um número, e depois vão acrescentando, por exemplo, vão mudando os últimos 4 dígitos numéricos finais. Mas têm que ter, ou devem ter uma password por serviço. Ok? Depois, nos equipamentos que usam, ter sempre o antivírus atualizado e fazer sempre atualizações de software. As atualizações de software, quer nos dispositivos móveis, quer nos computadores, é obrigatória. São sempre situações que nós devemos ter em atenção antes de fazer. E depois, um último dado. Não fazer transações bancárias em ligações de acesso à net que nós não conhecemos. Eu vou fazer uma transação bancária ou a partir da minha net própria, de uma net de alguém que conheço, ou a partir da minha ligação direta do telemóvel. Nunca estão, por exemplo, num shopping ligados a um wireless e vão fazer uma transação bancária, porque nós não sabemos o que é que está no meio. Esses são os 3 processos. Ou seja, vamos lá ver, vamos lá recapitular. Passwords seguras, atualizações sempre e ligações da internet, sempre por ligações conhecidas ou seguras, pessoais ou privadas ou empresariais que nós conhecemos. Não devemos ir ao café ou ao shopping fazer essa transação no wireless deles. Se seguirmos estas 3 regras, já são muito boas práticas para podermos ter muito mais segurança. Os 3 principais passos a seguir para evitar então esta pirataria. Vidas Retalhadas. Apresentação: Elsa Wanda Lopes. Na senda do que estava a dizer, Vítor, começava agora por passar para esta nova terminologia que já existe em relação à pirataria informática do Facebook jacking, o Instagram jacking e o juice jacking, que tem precisamente a ver com aquilo que estava a dizer de se colocar em dispositivos, não é? Tablets ou smartphones em carregamento em redes públicas. É uma das fórmulas ou das novas fórmulas que os piratas informáticos têm usado para roubo de dados e até mesmo para colocação de malware nos equipamentos. A evitar de todo, então.
O jacking, Facebook jacking, Instagram jacking, agora o juice jacking, é um conjunto de jackings, de roubos, vamos explicar, porque é um roubo de alguma coisa, de alguma forma poder aceder a um equipamento ou ter dados de um equipamento de uma forma ilegal. O Facebook jacking e o Instagram jacking, ou outra rede qualquer, digamos, jacking, não importa, normalmente é poder ter acesso à rede direta de uma pessoa de alguma forma. Uma das formas que muitas vezes acontece isso é nós acedermos à nossa rede social a partir de um qualquer equipamento, numa empresa, numa escola, numa rede pública de computadores públicos e não fazermos logout. Portanto, a primeira questão é assim, sempre que entramos num computador qualquer, entramos, mas depois saímos e nunca gravamos a password. O Just Jacking, que é mais um dos jackings agora mais atuais, mas é dos últimos, mas temos que ter atenção a uma coisa. Voltamos àquela velha questão inicial que é o Black Hacker ou o White Hacker. Os Black Hackers estão sempre à frente para localizar novas formas de transgredir. Sim, e eventualmente nos poder retirar dados. Portanto, é assim, o Just Jacking será essa questão de uso de cabos, ou seja, eu até comparo o Just Jacking, que é o roubo de acessos no meu computador a partir de um cabo de ligação de carregamento do telefone. Sim. Em que eu vou a um sítio e peço para pôr a carregar. Como há agora, não é? Nos transportes, nos comboios, nos aviões, até nos hospitais já há essa possibilidade. Pronto, mas a questão toda é se eu uso o meu cabo pessoal para carregar ou se uso o cabo de outra pessoa. E ao usar o cabo de outra pessoa, que eu não sei quem é, essa pessoa pode ter lá um processo qualquer em que está a copiar dados do meu telefone sem eu me perceber. E eu, usando os nossos próprios cabos, mas ao ligá-los a um terminal que é público, há a possibilidade de invasão dos nossos aparelhos? Pela lógica que eu ouvi do Just Jacking, não. A lógica está no equipamento. Não quer dizer que isto não possa evoluir, mas a lógica está no cabo. O cabo que nós usamos tem lá um interface, porque é preciso ter lá um interface, tem lá um interface que vai retirar dados da pessoa. Eu comparo isso a uma coisa que acontecia, que às vezes ainda acontece, por exemplo, que é a clonagem de cartões bancários. Que é na rua. E pode acontecer, eu dou o meu cartão multibanco para alguém para fazer um pagamento e a pessoa mete numa máquina, copia-me o cartão e eu nem me apercebo. Como é que eu vou fugir disso? Eu vou fugir disso não dando o meu cartão, porque não, é uma das leis. Eu não dando o meu cartão a ninguém, eu tenho que usar sempre o cartão à vista e sou eu que coloco na máquina, sou eu que retiro na máquina. Então, eu não vou, porque o truque do clonagem de cartão é esta. Passa numa máquina, uma máquina não dá, depois troca para a segunda máquina. E se o cartão estiver na minha mão, eu nunca vou deixar ir para a segunda máquina. Exato. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Se eu usar sempre o meu cabo, também não vou ser roubado. Portanto, é assim, voltamos ao mesmo. Não é nos assustarmos, é percebermos o que é e fugirmos disso. Aconselho, usem sempre o vosso cabo de carregamento próprio num qualquer sítio que vão fazer carregamentos. Todos estes jackings, voltamos ao mesmo, não vão acabar. Isto não vai acabar. A tendência é haver novos e os atuais serem resolvidos de alguma forma, porque as pessoas começam a ter conhecimento. O importante disto aqui é o conhecimento e passarem o conhecimento a outras pessoas. Qual é a sua opinião quanto à fórmula como devemos usar as redes sociais, aquilo que publicamos e nos timings em que publicamos? Sim, essa questão quando estamos fora de casa, que as pessoas acabam por informar, muitas vezes porque estão fora, outras vezes que vão estar, porque, por exemplo, vamos supor que vocês vão, e isso acontece com frequência, vão ver um concerto e publicitam que vão ver um concerto. O concerto é numa cidade que fica a 2 horas. Toda a gente se apercebe que durante 2 horas a casa vai ficar desprotegida. Portanto, esse tipo de pormenores em que não é só uma questão de identificação direta, mas é identificável alguma coisa. Pode ser uma foto, uma foto vossa que identifica perfeitamente a rua onde vocês estão, porque aparece um café ou alguma coisa e aparece a matrícula do vosso carro. Estão a ver? Portanto, esse tipo de situações identificáveis são sempre a não colocar ou a não publicar na internet uma fotografia do vosso filho em que aparece o nome da escola por detrás e aparece o nome, por exemplo, da criança. Tudo o que é perfeitamente identificável pode ser perigoso na internet. Há que terem atenção. Esta nova era da pirataria, que acompanha a nova era digital, a evitar sempre de todo debitar em redes sociais ou em qualquer outro lugar da internet
internet, tudo o que sejam os nossos dados pessoais, até porque ter mais literacia digital implica precisamente ter conhecimento de todas estas situações. Ficam as infodicas apresentadas por Vítor Moreira para que se proteja dos ataques dos piratas informáticos. Agradeço-lhe por ter estado desse lado aqui comigo. O Vidas Retalhadas regressa dentro de 15 dias. Até lá! Retalhos de Vidas, para ouvir aqui na sua rádio. Também em podcast e no canal YouTube Elsa Vanda Lopes. Envie a sua história para vidasretalhadas.vr@gmail.com. Embarque nesta viagem.